Olá! Como foi a virada de ano 2019 aí? Que maravilha, né? Foi tudo bem, foi tudo tranquilo, fizeram os pedidos, alguns com aquela questão da lua minguante, né? Que a gente não pode pedir nada porque é tudo domingo, aí os outros não estão nem aí, já pediram tudo, prosperidade, eu acho ótimo. Então, assim, sinceramente, a gente tem que pedir o que realmente a gente acha que é válido para nossa vida, né? E por falar em questões válidas para nossa vida, hoje eu vim fazer esse vídeo, uma coisinha bem assim chata de se falar, mas eu vou falar porque eu tô vendo que tem muita coisa acontecendo em torno disso. Amigos, parentes, clientes, né? Conversas de fila de supermercado, porque nesses últimos dias a fila estava imensa. A gente ficou horas e horas nas filas, né? Ouvindo a conversa dos outros e se intrometendo também. Então é o seguinte: quem é que manda na tua vida? Quem é que governa a tua vida? Quem é que toma as decisões na tua vida? Quem é que decide que rumo a vida deve tomar? O que fazer? Agora que está começando um novo ano, tem muitos planos, né? Metas. Eu não vou nem botar sonhos, né? Eu vou botar metas, planos, foco, projetos que a pretensão é realizar. Mas assim, quem é que decide isso? É tu? Tem certeza que é tu? E então, se tu consegue tomar conta da tua vida, que ótimo, parabéns. Olha, um salto quântico na tua vida é isso, é quando a gente começa a tomar conta das nossas decisões sem pedir opinião, sem ir atrás da opinião alheia, porque muitas vezes o caminho do outro, que o outro considera bom, que o outro considera interessante, produtivo, é o caminho melhor, nem sempre vai servir pra gente. Às vezes a gente faz escolhas que a gente entende como erradas, mas na verdade, naquele momento foi a escolha que nós podíamos ter, foi a melhor escolha e foi a mais acertada. Estranho isso, né? Não, mas é verdade. Então a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse ido atrás, né, da opinião do fulano que eu pedi, ele disse que era pra eu fazer assim, assado, daquele jeito, talvez tivesse dado certo, mas eu escolhi a minha forma de pensar, escolhi a minha decisão e aí deu errado. Não deu errado. Foi a decisão acertada. Quanta coisa que foi aprendido aí nessa trajetória em investir, né, fazer o que a gente queria fazer e de repente aconteceram várias perdas, aconteceram vários tropeços, né, algo às vezes bem considerável, mas o que tu aprendeu? Que lição valiosa foi essa, né? Ou seja, a lição foi que eu não posso seguir a minha intuição porque eu não tenho condições de tomar decisão porque eu sou uma pessoa burra. Claro que não, não. Essas decisões tomadas e quando as coisas dão errado, ao nosso ver, né, dão errado, muito pelo contrário, elas deram muito certo, porque aprendeu coisas valiosas que talvez se tivesse ido pelo outro caminho e tivesse dado tudo certo na visão, né? Ou seja, assim, na visão daquela outra pessoa, que às vezes dá certo porque a gente lucra, às vezes dá certo porque a gente desfruta, a gente tem determinados prazeres. Com isso, às vezes não é o aprendizado que a gente deveria ter. Então, por isso que não existe decisões erradas. Então, o que para nós é correto, para o outro pode não ser. Então, é lógico que a gente pede uma opinião, mas olha, sinceramente, tudo é válido. Todas as decisões são válidas. Eu tomei uma série de decisões durante a minha vida que hoje eu enxergo que foram as mais acertadas, porque eu aprendi muita coisa com isso. E isso é interessante. Então, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente é irmão, sogro, sogra, avó, e fica com aquele medo, porque o meu filho seguiu esse caminho é errado, porque ele não faz assim, porque ele podia estar fazendo de outro jeito. Para aí! Cada um tem o direito de escolher como viver a sua vida. Cada um vai decidir o que é melhor naquele momento. Daqui a um ano, daqui a 2 dias, daqui a 1 hora, a pessoa pode mudar e pegar um outro caminho. Mas o que não pode é a gente ficar querendo que aquela pessoa
o nosso amigo, ou às vezes nossos filhos, ou nossos pais, ou nossos maridos, esposas, façam aquilo que a gente quer porque a gente acha que aquilo ali é o correto. E não é. Não é o correto. É o correto para nossa vaidade, que a gente quer que a pessoa faça daquele jeito porque a gente acha que é o certo e aí a pessoa tem a obrigação de seguir aquela trajetória. Não, cada um vai seguir a trajetória que decidir. Por isso que a gente tem as consequências. Então, eu posso escolher o que eu quiser e eu vou arcar com as consequências que vierem. E tudo é aprendizado. Se eu errar, eu vou aprender. Se eu acertar, beleza, eu aprendi também, mas a gente não pode ficar interferindo. Às vezes tem mães, tem pais que tem uma gravidez aí de 50 anos, 60 anos. Por quê? Porque acha que ainda é responsável pelo caminho que os filhos seguiram, ainda é responsável pelas decisões que eles tomam, e isso não é verdade. Então, o pai, a mãe, a avó, o tio, o marido, a esposa, o filho, estão ali sofrendo, estão ali perturbados, né? Às vezes com processos depressivos, às vezes começam a beber, ou ficam agressivos, ou não conseguem dormir, dá dores no corpo. Por quê? Porque eles estão preocupados, porque o meu irmão, porque o meu filho, porque a minha esposa não estão fazendo o correto, não estão no caminho que eu gostaria, porque se dependesse de mim, eu queria que fosse assim. Parou. Isso não é amar. Amar é respeitar a escolha do outro, independente se o outro vai tropeçar, se o outro vai cair, se o outro vai errar, porque isso aí é uma questão dele, é íntimo da pessoa, é íntimo de cada um. Então eu não posso ficar querendo ser vaidoso ao ponto de eu ser o certo. Eu determino como a pessoa deve levar a vida. Porque fulano não se dá com o outro. Eles vão se acertar uma hora ou outra. Se o momento é de atrito, se o momento é de desavença, se o momento é de desprezo, deixa eles estão aprendendo lições valiosas nessa trajetória. Enquanto eles estão ali, um de bico com o outro, um brigando com o outro, é o momento deles, já são adultos. Né? Quando são pequenininhos a gente pode interferir. Quando é pequenininho a gente bota lá, né? Conversa os dois, faz um acordo. Beleza. Às vezes até a gente faz ameaças, né? Porque se vocês continuarem brigando, eu vou fazer tal coisa. Mas quando é adulto, não adianta. E principalmente amigos queridos, amigos próximos da gente, a gente fica dizendo, não, porque isso tá errado, porque tá errado, tá errado. Sim, tá errado pra nós. Porque o nosso conceito de correto, o nosso conceito de moral é diferente do dele. Então ele vai viver o caminho dele, ele vai fazer as escolhas dele, e nós, como amigos, devemos respeitar. Porque essa coisa de, mas é meu amigo. Não, é amigo, não é teu. Então ele não é teu, então tu não vai decidir por ele, ele não é um brinquedo que tu vai pegar, é assim, assim, assado, senão eu não brinco mais contigo. Pai e mãe é a mesma coisa. Filho, tem que ser assim, porque se não for assim eu não vou conseguir dormir, porque eu sofro muito, porque né? E fica lá a noite em claro, pensando, porque meu filho, porque fez isso, porque que ele tá nesse caminho? Porque ele escolheu. Ponto final. Ele escolheu. Ele é maior de idade, ele escolheu o caminho dele, e a nossa obrigação é oferecer ajuda quando esta for solicitada. Quando a pessoa vem pedir ajuda, se a gente puder, se a gente tiver condições, se a gente estiver com o emocional equilibrado para poder ajudar, a gente vai ajudar. Do contrário, dedo aqui, não interfira. Sabe por quê? Por que a gente não deve interferir na decisão do outro? Porque às vezes o outro não está preparado para receber aquela oferta, para receber aquele conselho. Aí ele fica como? Com raiva. Não, porque tu não entende o que eu passo. Porque tu não sabe a dor que eu passo. Porque tu não sabe o sofrimento. E tu tá ali aconselhando, tu tá ali falando, estendendo a mão naquele momento, achando que isso é caridade. E na verdade isso não é caridade, porque o outro não solicitou. A caridade só é feita por ambas as partes, quando eu ofereço ajuda e a pessoa aceita essa ajuda. Aí sim, depende do outro. Para eu fazer caridade, eu dependo do outro aceitar.
Porque senão, se ele não tá preparado para isso, ele vai se irritar, ele vai discordar, ele pode até ficar de mal, virar a cara, né? Orgulho, não quero saber, não te mete na minha vida. Ou seja, pronto! Não se meta. Cada um vai escolher o caminho que acha certo pra ele. E é o certo. Ai, mas meu marido bebe porque eu me sinto culpada, porque eu não tô ali o tempo inteiro. O marido bebe porque ele quer beber. Porque ele está passando por um processo. Ele está viciado e ele precisa de apoio para sair do vício se ele quiser. Se ele pedir, meu Deus, não adianta. Aí a pessoa fica lá desesperada e procura clínica e não sei o que, e não dorme de noite, e fica braba e briga, porque tu não pode beber mais, porque senão, porque tu não me ama. Não tem nada a ver com amor. É o caminho dele, é o processo dele. Quando ele despertar, se ele despertar, ele larga o vício. Isso é simples, eu conheço milhões de pessoas que estavam lá na sarjeta. Todo mundo estendendo a mão, todo mundo apoiando, interna e desinterna, interna e sai pra rua e volta no vício. Daqui a pouco, a pessoa, ó, puf. Ah, tem aquelas que morrem. Sim, todos nós morremos. Eu posso não fumar, não beber, daqui a pouco eu saio ali na rua, vem um louco, puf, acabou. Então, quer dizer, isso não é desculpa ou um motivo pra gente querer estar interferindo na vida do outro. Ai, vai morrer, todos nós vamos. Quem me garante, qual é a certeza que eu tenho, que tu tens, que nós vamos viver mais tempo do que aqueles lá que estão se drogando? Fala pra mim. Não tem essa certeza. Então, a única certeza que a gente tem que ter é que a gente precisa respeitar o caminho do outro. Precisa respeitar a decisão alheia. Ninguém muda ninguém. Isso eu falo milhões de vezes. Eu não vou mudar o fulano nem por chantagem, nem por ameaça, nem por amor, nem por nada. Ele vai mudar a hora que ele quiser. Ele pode fingir por um tempo que aceitou e que tu notou mudanças nele. Mas ele não vai conseguir fazer isso o tempo todo se ele não quiser de fato fazer. Tá bom? Entenderam? Então vamos iniciar 2019 com outra cabeça, né? Vamos deixar um pouco o outro em paz. Ele está no inferno. É o inferno dele, mas é a paz dele, tá? Então quando ele tá bêbado, ele tá lá na paz dele. Quando ele tá drogado, ele tá lá na paz dele. Quando os irmãos estão brigando, quando a amiga tá aí louca, né, bebendo todas, quando lá o vizinho tá fazendo isso, aquilo, outro, é a paz dele. Depois ele entra no processo de culpa? Sim, é o processo dele. Então o que a gente faz? A gente averigua, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Então, beleza. A hora que a pessoa vier, nossa, eu preciso realmente agora, eu aceito essa ajuda e tá se mostrando interessada e quer realmente sair daquilo ali, porque já entendeu, já aprendeu, as coisas vão modificando, porque aí começa a aparecer auxílio de todo lado. Sim, vai aparecer auxílio de todo lado. Então, isso é mais uma lição que a vida traz pra gente, de que a gente não deve interferir. A gente não pode pegar e tirar a borboleta do casulo para ajudar ela, porque ela não vai voar. A mesma coisa acontece com a gente, acontece com nossos parentes, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com aquele vizinho ou com aquela fulana que tá lá, né, jogada na vida. É isso. Não. Se a pessoa quiser ser ajudada, ela vai pedir ajuda. Se ela quiser conselho, ela vai pedir conselho. Não adianta. É um desgaste para nós. Nós adoecemos, nós nos desgastamos, preocupados com a vida que o outro está levando. Te preocupa com a tua vida, te preocupa com o teu caminho, te preocupa com a tua saúde, te preocupa com o teu trabalho, com a tua evolução, te preocupa com a tua cabeça que tá aí, né? Parece uma bomba a ponto de explodir a qualquer momento de tanta preocupação com o outro. Eu também tenho filho, eu também tenho marido, eu também tenho pai, quer dizer, tinha, né? Meu pai faleceu. Mas é o processo dele. Ele faleceu. Sofri horrores, mas eu entendo que as pessoas partem. Eu vivi meu processo de luto,
Agora já está mais brando. A minha mãe já não. A minha mãe já fica com aquela dor um pouco mais de tempo e não precisa se sentir pressionada porque ela tem um tempo exato de luto. Bom, agora já faz 5 anos. Deu, né? É o caminho dela. Ela sabe o exato momento em que ela está refeita, em que ela aceitou e que ela vai prosseguir. Até lá não adianta ficar 50 pessoas falando na cabeça dela, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, vai fazer não sei o que lá, vai comer isso, vai tomar aquilo. Não! Por favor, auxílio a gente oferece. A pessoa às vezes aceita porque ela não sabe dizer não, porque ela não quer constranger a pessoa, ela não quer ofender, mas isso é um processo íntimo de cada um. Ela está passando por um processo íntimo de perda, de dor, de luto. Ou seja, é claro que a gente fica chateado em ver uma pessoa assim, mas ela tá recolhida, ela tá ali nas coisinhas dela, o sofrimento dela, e isso deve ser respeitado. Sempre deve ser respeitado. Então, assim, existe um tempo, existe um prazo para todos nós na vida, tá? Então, mas fulano, há anos que ele bebe. E vai beber quantos anos ele ainda quiser. E se ele desencarnar bebendo, ninguém pode fazer nada. Porque ele não quis ajuda. Então, a Thay é fria? Não! A Thay aprendeu. A Thay é lúcida. Eu aprendi que cada um tem o seu caminho. E cada um semeia o que quiser e colhe obrigatoriamente o que semeou. Um grande beijo pra vocês. Espero que agora tenha, ó, chacoalhado aí. Ai, viu como a minha cara tá? Parece que eu tô empipocada, né? E tô mesmo. Tava lá tirando meus cravos. Porque a Thay é uma adolescente, né? Um beijo!